Não houve retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Que retrocesso? Coisa nenhuma. O que é que você sofreu? Você? Não, eu não sofreu nada que tá, não sofreu nada que tá falando pra mim desse jeito ainda é medida de emergência. Cara, bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Que viagem é essa, velho? Em março de 1964, o Brasil sofreu um golpe que deu início a 21 anos de governo militar, marcado por restrições de direitos políticos, censura e perseguição. Acorda, gente, acorda! Já estamos na porra da ditadura já! Esse pode ser o fim da ditadura de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro perde as eleições na Venezuela, não aceita a derrota, frauda as eleições e diz que venceu as eleições com 51% dos votos, mas impediu que qualquer opositor ou que qualquer observador independente e internacional tivesse acesso à contagem de votos, e agora há uma pressão internacional gigantesca, inclusive por parte dos Estados Unidos, para que Maduro divulgue o verdadeiro resultado nas eleições. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Enquanto isso, a Venezuela vive uma verdadeira convulsão social. Maduro colocou suas tropas armadas na rua e que já fizeram vítimas fatais, que já mataram pessoas simplesmente porque estavam abertamente declarando seu apoio ao candidato de oposição. Estados Unidos pedem relação detalhada de votos e maioria dos países questiona resultados na Venezuela. Brasil ainda não se manifestou e poucos aliados de Maduro o parabenizam. Diversos líderes reagiram à reeleição para o terceiro mandato do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciada na madrugada desta segunda, dia 29, pelo Conselho Nacional Eleitoral do país, órgão controlado pelo chavismo, a maioria para questionar o resultado. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, expressou grave preocupação com a possibilidade de o resultado não refletir a vontade da população e pediu uma apuração justa e transparente. O Brasil, que havia se reaproximado de Caracas após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, ainda não se manifestou. Nos últimos dias, o petista trocou farpas com Maduro, que vinha aumentando o tom contra a oposição e chegou a falar em um banho de sangue no caso de derrota. Vamos lembrar que nesse episódio, em que o Maduro fala sobre um banho de sangue caso ele tenha perdido as eleições, esse foi um dos raros casos em que o Lula respondeu Maduro e disse que a sua fala tinha que ser rechaçada, tinha que ser repudiada, porque quem perde as eleições tinha que receber banho de voto e não banho de sangue. Se não querem que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Estamos preocupados com alegações de graves irregularidades na contagem e nos resultados declarados da eleição presidencial de domingo na Venezuela. Pedimos a publicação rápida e transparente dos resultados completos e detalhados para garantir que o resultado reflita os votos do povo venezuelano. Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido. O povo da Venezuela votou sobre o futuro do seu país de forma pacífica e em grande número. Sua vontade deve ser respeitada. Garantir total transparência no processo eleitoral, incluindo a contagem detalhada dos votos e acesso aos registros de votação nos postos de votação, é vital. Chefe da diplomacia da União Europeia. Estamos preocupados com alegações de graves irregularidades na contagem e nos resultados declarados da eleição presidencial de domingo na Venezuela. Pedimos a publicação rápida e transparente dos resultados completos e detalhados para garantir que o resultado reflita os votos do povo venezuelano. Ministério das Relações Exteriores. Ou seja, há toda uma pressão internacional gigantesca porque está muito claro que Maduro perdeu essas eleições e que a diferença da sua derrota foi grande. Algumas pesquisas mostram que a vitória da oposição foi com 60%, 65%, até 70%. Alguns gráficos chegaram a ser divulgados e vários extratos de urnas também foram divulgados. Agora, uma verdadeira guerra está sendo vivenciada na Venezuela porque
o governo não quer deixar a população ter acesso, a oposição ter acesso às urnas, os fiscais terem acesso às urnas, justamente porque fraudaram as eleições, roubaram as eleições. E isso ficou claro, inclusive para líderes de esquerda como Gabriel Boric, né? Não é uma questão de ser de esquerda ou ser de direita. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma esquerda lulopetista doentia que, independentemente das atrocidades que aconteçam no regime, se tem perseguição política, se tem fuzilamento, se tem prisão política, se tem tortura, não interessa. Eles se dizem defensores dos direitos humanos da boca para fora, para na hora de defender bandido, na hora de defender criminoso. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. Agora, na hora de defender a democracia, na hora de defender a liberdade política, a liberdade de expressão, aí eles atentam abertamente contra os direitos humanos e tá tudo liberado, tá tudo legalizado. Isso não houve retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é aplicação da lei. É aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Vamos ver até onde essa pressão internacional, inclusive de vizinhos, e a posição do Brasil nesse sentido é fundamental, porque o Brasil é um dos únicos países, né, que não faz parte, né, de um grupo de países irrelevantes, por assim dizer, e cuja manifestação importa muito para a população venezuelana, mesmo porque tem muitos venezuelanos no Brasil. O Brasil é o único grande país relevante que ainda não se posicionou de maneira contundente em relação a esse caso, como fizeram os países europeus, como fez a própria União, a representação da União Europeia, os Estados Unidos, e tudo isso pode ser muito definidor para o futuro do povo venezuelano que sofre com essa ditadura já defendida. Quem não se lembra? Eu vou pedir para o editor colocar. Quem não se lembra daquela dancinha ridícula do tal do Levante Popular da Juventude, que nunca conseguiu eleger uma pessoa sequer em toda a sua trajetória de militância política, fazendo aquela dancinha ridícula dizendo que estava com Maduro. Que nós estamos oito, chegou Rocorrete, Ratikiu, Dio, Diuit, Dionírio, Sandio, Xi, Diogorio, Roco, Diorati, e Diorati, Diukiu, Niju, Nijuit, Nijuri, Nijusan, Nijuxi, Nijugori, Rohati, Nijukiu, Nijuxi, Nijurati e Sandio. Sandiuit, Sandiuni, Sandiuxi, Sandiugo, Sandiuroco, Sandiurati, Sandiukiu e Xidiu. Xidiuit, Xidiuni, Xidiusan, Xidiuxi, Xidiugo, Xidiuroco, Xidiurati, Xidiukiu e Godil.